Aí aqui, isso aqui é mais uma revisãozinha mesmo dos números complexos que foi visto na aula passada, né? Aí a gente tem, em números complexos, a gente tem a forma polar e a forma retangular, onde a forma retangular é feita dessa forma aqui. A gente tem esse mais e tem a apresentação i aqui, que seria o número imaginário, que como eu tinha falado para vocês, em números complexos a gente utiliza esse i, mas nos circuitos elétricos a gente vai utilizar o j para substituir esse i, justamente para não se confundir com o i de corrente, certo? E na forma polar a gente tem o módulo, um módulo de determinado valor que a gente queira, né? No caso de uma impedância aqui, a gente poderia ter o módulo da impedância, de sendo capacitivo, indutivo ou um circuito misto, e tem um ângulo que eu tenho entre dois componentes, né? Pode ser a corrente, pode ser a tensão. Esse módulo a gente encontra a partir da raiz quadrada do número real, do quadrado do número real com o quadrado do número imaginário, encontramos esse módulo. E a fase a gente vai encontrar por aquele arco tangente ou tangente a menos 1 do número imaginário pelo número real. Certo? Só lembrando que o número que não está acompanhado do i ou do j, né, nos circuitos elétricos, é a parte real. E o número que está acompanhado desse i ou do j é a parte imaginária. E a representação dele no gráfico, a gente tem, na parte horizontal, a gente representa o valor real, que aqui nesse caso seria o x, e na parte vertical, a gente representa o número imaginário, que nesse caso aqui seria o y. Certo? Isso aqui é só o básico mesmo. Aí... Aí aqui a gente tem as operações com números complexos. Como eu tinha falado para vocês, as operações que a gente faz de adição e subtração, é mais prático a gente utilizar a forma retangular, que é justamente essa representação que a gente tem o número real e ter essa representação I, ou no caso J de circuitos elétricos, com a soma ou a subtração, né? Aí, para fazer essa adição ou subtração de, vamos supor, de duas impedâncias, aí faria na forma retangular. E no caso da multiplicação e da divisão, a gente poderia utilizar a forma polar, certo? Aí aqui, no caso, a gente vai representar a soma, no caso de Z1 com Z2. Z1 seria A mais IB, Z2 seria C mais ID, certo? Aí a soma de Z1 com Z2 seria a soma real mais I, representando que seja imaginário, né? E a parte imaginária, a soma dos números imaginários, certo? Tanto na soma quanto na subtração também. A gente vai pegar a subtração dos números reais, aí vai somar mais I aqui e a subtração dos números imaginários. Dúvidas? Sim, Joyce. Pode falar. No caso de Z1 mais Z2, nessas duas ocasiões aí, Certo, nessa parte aqui. dentro dos parênteses ali, no caso, somaria, né? B mais D e Isso. multiplicaria por I, era isso? Aqui no E caso multiplicou a soma dos dois, né? tá multiplicando por i, mas é só para representar que a soma desses dois números vai dar um número imaginário. Isso, no caso, esse I não serve de multiplicação, né? Não é? Não, esse i é só para representar que está sendo Isso. imaginário, né? E Que esse acompanha o número vai resultado, não ser é isso? imaginário, exatamente. Justamente, beleza, só isso mesmo. Certo? Eu achei que fosse aquela regra de matemática que, no caso, multiplicaria quem está dentro dos parênteses. Não, não. Aqui também pode ser. Aqui você poderia utilizar, no caso, i de b mais i de d, não é isso que você está falando? Isso, Jorge, isso. Pronto. Mas aqui, Mas, mais i de d, certo? Aqui, se você parar para isso, pensar, vai ser a mesma coisa de somar isso aqui. Porque
A diferença desse caso, que está entre parênteses, para esse caso aqui, é que você colocou I em evidência. É justamente isso aí. A minha dúvida só é que esse I, no caso, ele vai só acompanhar a soma desses números, né? A soma da subtração, não é isso? É, porque Para identificar um número imaginário. exatamente isso. Foi beleza, só isso mesmo. Eu tinha confundido aí. Certo. Pode explicar de novo, Joyce, que eu tinha saído. Vê, nos números complexos a gente tem a parte real e a parte imaginária, certo? Ah, Aí, aqui no caso de adição e subtração, a gente vai utilizar a forma retangular para fazer essa operação, tanto de adição quanto de subtração, porque fica mais fácil, por assim dizer, para resolver essas equações, né? Aí aqui no caso de Z1 tendo essa forma de A mais IB. Esse I, como eu estava falando, é só para representar que esse B é o número imaginário. Quando a gente coloca lá no gráfico, essa parte vertical aqui seria esse valor de B. Aqui seria um valor de B. E aqui na horizontal, seria esse valor de A aqui. Certo? E aqui é o eixo real e aqui é o eixo imaginário. Aí no caso aqui da soma e da subtração, tendo Z1 como A mais IB e Z2 como C mais ID, quando a gente faz a soma de Z1 com Z2, a gente vai somar a parte real. A e C são números reais, Z1 e Z2, porque tá vendo que eles não estão acompanhados do I. A gente faz essa soma de números reais aqui, aí bota mais I, para representar que a soma que vai estar dentro desse outro parênteses vai dar um número imaginário. A gente vai somar dois números imaginários, que seria B e D aqui. Ô, Joyce? Oi. Joyce, boa noite, gente. Boa noite. No gráfico que você fez aí agora, Certo. esse B ficou em cima porque ele é positivo, correto? Se Isso, fosse exatamente. negativo, seria embaixo, né? Exatamente. Ele... Ok. então quer dizer que no gráfico aí o A é negativo, Joyce? O A é positivo, porque aqui eu estou na parte do eixo positivo, né? O eixo se desloca dessa forma. Seria negativo. Ao A ser negativo, seria antes. Seria desse lado de Isso cá. aí, né? Aqui seria menos A. Isso. Ah, tá. Correto. E aqui, no caso, seria menos B. Uhum. Certo? Ok. Belezinha. Aí, já relacionando isso com circuitos elétricos, quando está positivo, lembra lá que tem o circuito RLC? Aí, quando a gente fala que ele é um circuito puramente indutivo, é porque ele está para cima ou para baixo? Vocês lembram dessa parte? Não lembro, não. Para onde? Não lembro. Então, no circuito puramente indutivo, essa impedância, no caso, esse XL, a reatância indutiva, vai estar sendo representada como se estivesse para cima, representado positivamente. Então, quando lembra da impedância, eu vou mostrar mais na frente eu explico melhor para vocês. Mas aqui ainda em números complexos, vamos lá, né? Vamos adiantar, vamos colocar muita coisa na frente de vocês, não. Aqui entenderam essa parte de soma e subtração de números complexos? Ok, né? Certo. Aí aqui fazer a mesma coisa. Aqui a gente tem aquela questãozinha lá. Alguém se arrisca hoje em fazer essa questão? Em me dizer quem é Z1 e Z2? Vou voltar, hein? E aí, alguma ideia? Z1 é A e 3. Z1 é A. Aí o quê? 4. Veja, Z1 é A mais IB. Mais I. E Z2 é C mais ID. Quem seria Z1?
Não é 4, professora? Z1 é 4, mas não é somente 4. Lembra que números complexos tem a parte real e a parte É imaginária. 4 4 mais 5. e 5. Mais I5. E Z2 quem é? 3 mais de 8. 3 mais I8, exatamente. No caso, em Z1, 5 é a parte imaginária, e em Z2, 8 é É a o parte 8. imaginária, certo? Isso no gráfico, naquele gráfico que eu tinha feito anteriormente, a gente tem a parte imaginária e a parte real aqui. Esse em Z1, 5 estaria aqui, ó, para cima. E em Z2 a gente teria esse valor de 8 aqui. 8, vou colocar aqui de ladinho. 8, isso aqui 5. Aqui 5, certo? E a parte real de Z1 seria 4 aqui. 4. E de Z2 seria 3. Um pouquinho menor aqui. Quando a gente faz a soma de Z1 com Z2, a gente vai encontrar que valor? Que seria aqui? Z1 mais Z2. Z1 mais Z2 é igual a quê? 7 mais 13. 7 e 13. 7 e 3, exatamente. Tem que lembrar desse I. Esse I aí tá cabuloso. Isso é a mesma coisa de falar. Tá vendo nessa parte, no gráfico aqui, a parte imaginária? Quando eu somo esse valor de 5, que é o rosa que eu tenho aqui, esse valor de 5, com esse valor de 8, que é o verde, eu vou ter 13 aqui em cima. E na parte real, quando eu somo 4, que é o rosa, com 3, que é o verde, eu vou ter esse valor de 7 aqui. Certo? Aí, no caso, o gráfico de Z1 mais Z2 seria esse azul, essa linha azul, que é imaginário e 7. Na cachorro não. Oi? Entenderam? Quando a gente Só não faz a entendi aí soma... bem o gráfico. Oi, ô Joyce, esse Oi. I é de impedância, não é? Esse Não, I imaginário, é né? imaginário, exatamente. Da Imaginário. linha imaginária. Joyce, Isso. Oi. desculpa aí que eu tava com o áudio ligado, falei com a minha esposa aqui, viu? Ah, tudo bem. Certo. Z1 mais Z2 seria esse valor aqui, ó. Aqui eu tenho 13 e aqui eu tenho 7. Ah, então. Entendeu? Entendi. Pronto. Aí, já adiantando para vocês aqui, se eu quisesse a soma desses dois valores, no caso, o módulo de Z, pegaria aqui, ó, e a soma deles dois é justamente esse vetorzinho que eu tenho aqui, esse vetor roxo. E como vocês podem ver, né, aqui também é 13, aqui também é 13, e o módulo de Z aqui seria, o módulo de Z seria igual a raiz de 7 ao quadrado mais 13 ao quadrado. Certo? Aí eu encontraria esse valor do módulo de Z aqui. Esse módulo de Z eu iria utilizar para poder fazer, para transformar em forma polar e fazer, no caso, a multiplicação e a divisão com esses números. Certo? Se eu precisasse transformar seria em forma polar para poder fazer algum tipo de multiplicação ou divisão. Aí eu teria que fazer esse método para encontrar o módulo de Z, que lembra que em forma polar a gente tem que é o módulo de Z, o ângulo vai ser igual àquele tangente a menos 1 do número imaginário, que no caso aqui é 13, sobre 7. Nesse ângulo daqui, ó. Certo? Alguma dúvida? Pronto, é que a gente fez, no caso, o valor da soma, né? Aí a subtração desses dois valores daria o quê? Subtração de Z1 com Z2. 1 e 5.
Daria 1. 1 menos 5. 1 menos e 5. Só que daí agora a gente tá pegando Z1 menos Z2. Não seria não. É Z1 aqui e Z2. Tá. É 3, né? É 1 menos 3. Certo? Isso. Confundi aqui. Aí nesse caso aqui, verde não, azul não. Poxa. Nesse caso aqui a gente tem esse valor de 4 aqui, de 5 aqui, esse valor de 8. E para isso vai sobrar somente esse valor daqui, né? De 3. Que no caso ficaria algo assim, pequenininho. E aqui a gente tem um valor de 4 e aqui um valor de 3. Só vai sobrar essa partezinha aqui, pequenininha, ó. Essa parte aqui, que tem valor 1. Aí o gráfico disso aqui, o gráfico da subtração, agora vai ter 1 aqui, certo? Deixa eu botar mais em cima. 1 aqui e aqui menos 3, né? Aqui é 1 e aqui é menos 3. Certo? Entenderam? Entenderam, né? Positivo, gente. Pronto. Aí, como eu estava falando, aqui a gente tem a multiplicação e a divisão, que é recomendado a gente fazer com números, no caso, números complexos na forma polar. Porque se a gente fosse fazer na forma retangular, ficaria muito complexo e ia demandar mais tempo da gente de resolver uma questão que poderia ser simples de resolver, certo? Aí, no caso aqui da multiplicação, a gente vai pegar aqui Z1, né? Dessa forma polar, aqui Z2 também na forma polar. Aí, para fazer a multiplicação, a gente tem os módulos de Z1 e Z2 que vão ser multiplicados. E no caso da multiplicação de números complexos, a gente vai somar os ângulos, certo? No caso da divisão, a gente vai subtrair os ângulos. E no caso dos módulos, vai dividir normalmente. Certo? Alguma dúvida? Não, né? Aí vamos lá. Na mesma equação, na mesma questão lá, a gente tem A igual a 4, B 5, C 3, D 4. Nisso a gente sabe que Z1 vai ser igual a 4 mais J5, certo? E Z2 vai ser igual a 3. Aqui eu estou botando J já para acostumar vocês na representação de circuitos elétricos, certo? Para não se confundir com a corrente que a gente tem lá no circuito. Aí agora, para a gente resolver essa questão, no caso a letra B, que seria a multiplicação de Z1 com Z2, a gente tem que encontrar o módulo de Z1, o módulo de Z2, o ângulo de Z1 e o ângulo de Z2. Quem seria o módulo de Z1? Pode dizer a fórmula. Raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. São as partes reais 3 disso. ao quadrado? Sim, 3 ao quadrado, desculpa. 3 ao quadrado. São as partes reais. Aqui, no caso, aqui a gente está considerando separadamente Z1 e Z2. Ah, tá. Certo? Aí,
como a gente está considerando separadamente, a gente quer o módulo de Z1, deixa eu fazer o gráfico de novo para vocês. A gente tem esse gráfico aqui, certo? Aí Z1, a gente tem esse valor. Dia 6 de julho, sei lá. Tem esse valor de 4 aqui e 5 aqui. Certo? Pra gente Dia encontrar. 16 de julho. Oi? Pra gente Desculpa, encontrar, mais uma vez, para não ficar tudo com o áudio ligado, desculpa. certo? Pra gente encontrar a soma deles dois, a gente vai fazer esse fechamento aqui, ó. Certo? Aqui no caso é 4 e aqui é 5. Isso aqui é o meu módulo. Módulo de Z1. Aqui também é 5, certo? Que é o mesmo tamanho. Aí, no caso, o módulo de Z1 vai ser, já passando para cá, né? O módulo de Z1 vai ser 4 ao quadrado, que é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que seria 5. Lembra que isso aqui é Pitágoras, ó. A gente tem esse triângulo. Tem esse triângulo aqui, isso aqui é o módulo. Aqui é 4 e aqui é 5. Entenderam? Entendi, gente, entendi. Eu fui confundir ali como é isolado, tem que ser a parte real e a parte imaginária, é isso? Isso, aí no caso seria da Quadrado. a soma, né? Você pegaria a soma deles dois. E aqui também na multiplicação e na divisão, dependendo do que você quiser. Só que daí você tem que transformar primeiro para os módulos. Isso. Aí nesse caso aqui, de Z1 vai dar um valor de 6,40. 6,40, certo? E aqui em Z2, a mesma coisa, né? Raiz de 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Certo? Com isso, você vai encontrar um valor... Você encontra o valor aqui de 8,54. 8,54. Certo? Aí agora, para encontrar os ângulos, como é que a gente encontra o ângulo de um número complexo? A fórmula dele. Alguém? O ângulo a gente vai encontrar para aquela fórmula de tangente a menos... Seria Seria o quê? a raiz de 7 ao quadrado mais 13. Raiz de 7? Você está falando do quê? Do módulo de A e B. A e B. Aqui no caso seria o módulo de Z1 e de Sim, Z2. Certo? é Aí isso mesmo. o módulo vai ser a raiz desse número ao quadrado e esse número ao quadrado. Entendeu? Aham. Aí aqui a gente encontra esses valores. E aqui no caso do ângulo, a gente vai pegar o número imaginário. Botar aqui imaginário. E dividir pelo número real. No caso de Z1, o número imaginário, né? 5. No caso de Z1 aqui vai ser a tangente a menos 1. Tangente a menos 1 de 5 sobre 4. Certo? Aí, resumindo, né? No final, você vai encontrar o valor de Z1 aqui. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. No final, você vai encontrar o valor do ângulo 1, desse ângulo 1, de 51,34 graus. E no caso desse Z2 aqui, o ângulo 2,
você encontra o valor de 69,44 graus. Aí, com isso, a gente tem agora o nosso Z1 e Z2 em forma polar. Aí, para fazer a multiplicação em forma polar, a gente vai pegar o módulo de Z1 e Z2 e multiplicar, e os ângulos a gente vai somar, certo? Então, quando a gente pega a multiplicação de Z1 com Z2, a gente encontra o valor, se vocês fizerem na calculadora, vão encontrar o valor de 54,656. E o ângulo, no caso da multiplicação, a gente vai somar os ângulos. Como eu tenho 51,34 em Z1 e 69,44 em Z2, a soma deles dois vai me dar um valor de 120,78. Entendido isso? Dúvidas? Rapaz, eu tenho todas. Repete aí, Jorge, por favor. Deixa eu voltar. No caso da multiplicação, na multiplicação a gente vai pegar os módulos, certo? A gente acabou de encontrar os módulos, que é a raiz quadrada do número real com o número imaginário, certo? Aí encontramos esse valor de Z1 e esse valor de Z2. E quando a gente encontra os valores de Z1 e Z2 em forma polar, a gente pode multiplicar eles ou dividir, né? Aí, na multiplicação, a gente vai multiplicar os módulos de Z1 e Z2, que é aquele raiz ao quadrado, né? Multiplica os módulos. E em relação aos ângulos, a gente vai somar os ângulos. Foi justamente isso que eu fiz aqui. A gente encontrou o módulo Z1 de 6,4 e Z2 de 8,54. Se você multiplicar esses dois valores, vai encontrar o valor de 54,656. Certo? E no caso dos ângulos, como é uma multiplicação, a gente vai somar. Aí quando a gente soma 51,34 com 69,44, a gente encontra o valor de 120,78. Papai ouviu eu lendo? Entenderam? Tem um lugar secreto. Sim. Até aí tudo bem, Jorge, tudo certinho. Agora, eu não consegui entender como foi que você encontrou o 6,40 em Z1 e em Z2, 8,54. Eu sei que você colocou raiz de 3, mas... Vai, coloca aí. Isso. Porque minhas bonecas estão morrendo de fome. E vou buscar as outras. Certo? Em Z1, o número real de Z1 não é 4? É. Então, aí você coloca 4 ao quadrado na calculadora, né? 4 ao quadrado. Aí vai dar 16. Certo? É. Deu 16 aqui. O número imaginário de Z1 não é 5? Isso aqui é um 5. Não é 5? É 5, exato. Aí vai ser 5 ao quadrado, né? Vai dar 25. 25. Aí vai ser 16 mais 25. Isso vai dar 41. Isso aqui é na raiz, certo? Aí isso aqui vai dar raiz de 41. Quando você tira a raiz de 41... É a raiz da soma dos dois, né? Isso. Aí Aí esse eu valor queria aqui encontrar... vai dar 6,40. Isso. Aí sim, Entendeu? agora. Tanto em Z1 quanto em Z2. 6,40. Agora tá explicado. Beleza. Tá Entendi. repetindo, como eu falou. Entendi. É diferente. Certo? Valeu, Jorge. Obrigado. Nada. Aí, beleza. Aqui no caso da multiplicação, vai somar os ângulos e multiplicar os módulos. E no caso da divisão, a gente vai dividir os módulos. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar esse aqui. No caso da divisão, a gente vai dividir os módulos. Tá vendo aqui? Dividir os módulos que a gente encontrou. E os ângulos vai subtrair. Certo? Aí, no caso dessa questão, que a gente tem Z1 desse valor de módulo, esse valor de ângulo, e Z2, a mesma coisa, né?
A gente vai encontrar aqui o valor de 0,749, que no caso aqui, eu vou dividir 6,4 aqui por 8,54, certo? Eu encontro esse valor de 0,749 e o ângulo eu vou subtrair de 51 com esse 69 aqui. Aí eu encontro o valor de menos 18,1 graus. Entenderam? Fada madrinha que a transformou No caso, se a questão pedisse para desenhar o gráfico ou o diagrama fasorial desses valores, você faz lá nos eixos cartesianos. Aí, no caso de Z1, aqui não Z1 mais Z2 não. Z1 vezes Z2. Z1 vezes Z2 tem esse ângulo de 120,78. 120,78 é mais ou menos aqui. Certo? Uhum. Aí eu tenho esse ângulo aqui, ó. Que é 120,78. E esse valor aqui de 54,656. Certo? E no caso do Z1 dividido por Z2, a gente vai ter mais ou menos aqui, ó, menos 18,1 de ângulo. Esse é o ângulo aqui, com esse valor de, no caso, bem pequenininho aqui, né? A gente tem esse negócio bem pequenininho aqui assim, com esse ângulo de menos 18,01. Aqui a gente tem esse ângulo de menos 18,01 e esse valor de 0,749. Entenderam? Isso se fosse colocado no gráfico. Alguma dúvida? depois o príncipe